Você já imaginou que a decisão de morar perto dos seus filhos na velhice, que parece tão certa, pode estar roubando a paz e o propósito que Deus planejou para você? Você já se perguntou se viver perto dos seus filhos na velhice é realmente a melhor decisão para a sua vida? Muitos de nós acreditamos que a proximidade familiar nos trará paz e segurança, mas a palavra de Deus nos ensina que nossa verdadeira estabilidade não vem dos laços humanos, mas da dependência total em Deus. Antes de começarmos, deixe um nos comentários. Se você quer descobrir por que morar perto dos filhos pode mudar sua vida. Curta e se inscreva para não perder o final surpreendente. Meus queridos irmãos e irmãs, quero compartilhar com vocês hoje uma verdade que pode transformar completamente a maneira como encaramos a terceira idade. Em Gênesis 12, versículo 1, lemos: Disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus chamou Abraão para sair do seu círculo familiar, porque tinha um propósito maior para ele. E hoje, quero que você entenda que Deus também tem um propósito maior para você. Mesmo na velhice, a vida nos leva por caminhos inesperados. Da juventude à maturidade, nos esforçamos para construir um lar, criar nossos filhos e nos preparar para o futuro. Mas o que acontece quando chegamos à velhice e acreditamos que a única forma de garantir nosso bem-estar é vivendo perto dos nossos filhos? Muitos pensam que esta é a decisão mais sábia, mas o que não sabem é que isso pode se tornar um erro que afetará não apenas sua paz interior, mas também o relacionamento com seus próprios filhos. A Bíblia nos mostra claramente que a dependência excessiva de outros, mesmo da família, pode se tornar uma armadilha. Em Provérbios 22, versículo 7, somos advertidos: o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Isso não se aplica apenas ao dinheiro, mas também à dependência emocional e à expectativa de que nossos filhos devem ser a fonte da nossa segurança. Por acaso, não é Deus nosso verdadeiro sustento? Não foi Ele quem prometeu cuidar de nós em todas as etapas da vida? Em Isaías 46, versículo 4, o Senhor declara: Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda quando tiverdes cabelos brancos, eu vos carregarei. Já o tenho feito, e continuarei a vos sustentar, a vos carregar e a vos salvar. Sem perceber, quando buscamos apoio em nossos filhos, mais do que buscamos a Deus, nos colocamos em uma posição vulnerável, limitando nossa liberdade e condicionando nosso bem-estar à vontade de outros. Deixe-me contar a história de Dona Maria. Após ficar viúva aos 68 anos, ela vendeu sua casa no interior e se mudou para a capital para morar próximo aos filhos. Acreditava que estaria rodeada de amor e cuidados constantes. No início, tudo parecia perfeito. Os netos visitavam frequentemente. Os filhos a levavam para almoçar aos domingos. Mas, com o passar dos meses, a realidade mudou. Os filhos tinham suas próprias responsabilidades, trabalhos exigentes, e o tempo para Dona Maria foi diminuindo. Ela começou a se sentir um fardo, uma intrusa na vida deles. Em vez da alegria que esperava, encontrou frustração e solidão. Muitos idosos acreditam que viver perto dos filhos lhes dará uma vida mais plena, que estarão rodeados de amor e cuidados. Mas o que não consideram é que a convivência forçada pode trazer tensões, frustrações e, em alguns casos, até conflitos que poderiam ser evitados. Gostou da ideia? Comente, Deus é fiel, e inscreva-se no canal. Fique até o final. Tem uma mensagem que vai tocar seu coração. A dependência financeira é um dos maiores perigos nesta etapa. Quando se perde a autonomia econômica e se começa a depender dos filhos,
cria-se uma dinâmica de controle disfarçada de ajuda. No início, pode parecer um ato de amor por parte dos filhos, mas, com o tempo, pode se transformar em um fardo. A Bíblia nos recorda que a prudência é fundamental para evitar estas situações. Em Provérbios 6, versículos 6 a 8, nos é dito: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, prepara no verão o seu pão. Na colheita, ajunta o seu mantimento. Deus nos ensina a sermos previdentes, a não dependermos de outros, mas a confiarmos em sua provisão e na capacidade que Ele nos dá para administrar nossos recursos. Há quem acredite que, ao se mudar para perto dos filhos, estará garantindo um final de vida tranquilo, rodeado de companhia e cuidados. Mas o que acontece quando os filhos têm suas próprias famílias, suas próprias responsabilidades, seus próprios problemas? O que no início parecia uma bênção pode se transformar em motivo de frustração. O Senhor Jesus nos ensinou em João 14, versículo 27. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não vou-la dou, como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A verdadeira paz não vem de circunstâncias externas ou da proximidade física com nossos entes queridos, mas da intimidade com Deus. Conheci um senhor chamado Pedro, que aos 75 anos, decidiu permanecer em sua cidade natal depois que seus 3 filhos se mudaram para diferentes estados. Os amigos e até mesmo o pastor questionaram sua decisão. Você ficará sozinho, diziam. Quem cuidará de você? Pedro respondeu com um sorriso. Tenho o mesmo Deus que cuidou de Elias no deserto e de Paulo nas prisões. Ele cuidará de mim também. Pedro se envolveu em projetos na igreja. Começou a ministrar estudos bíblicos para outros idosos e encontrou propósito, ajudando jovens da comunidade a aprender ofícios. Hoje, aos 82 anos, ele tem uma vida mais plena e significativa do que muitos que se mudaram para ficar próximos aos filhos, apenas para se sentirem como hóspedes indesejados em suas próprias vidas. A paz começa a ser comprometida quando sentimos que somos um fardo, que nossas necessidades emocionais não são atendidas como esperávamos, que a proximidade não trouxe o calor familiar que imaginávamos. E é que o amor não se mede pela distância física, mas pela disposição do coração. Deus nunca nos projetou para viver em uma dependência emocional que nos impeça de ver além. Ele nos chama a confiar em seu plano, a entender que nossa vida não é definida pela presença de nossos filhos, mas pelo relacionamento que temos com Ele. O Salmo 37, versículo 25, nos assegura: Fui moço, e agora sou velho. Porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Por que então acreditar que a única forma de estar bem é através da presença constante de nossos filhos? Por que, por medo da solidão, sacrificar nossa independência e decidir depender completamente dos filhos? A solidão nem sempre significa estar fisicamente só. Muitas pessoas vivem na mesma casa que seus filhos e, no entanto, se sentem abandonadas, ignoradas, invisíveis. Vemos constantemente na sociedade pais que, em sua velhice, são tratados com indiferença ou vistos como um fardo. Este tipo de convivência pode chegar a ser mais doloroso do que viver longe, mas com dignidade e propósito. Pensemos em Abraão, um homem que poderia ter permanecido com sua família em Ur dos Caldeus, rodeado de parentes, mas que obedeceu ao chamado de Deus e saiu para um lugar onde não tinha ninguém além de sua fé. Gênesis 12, versículo 1, nos diz: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Deus não lhe disse para ficar onde estava confortável,
rodeado dos seus. Pediu-lhe que saísse, que confiasse nele, que entendesse que seu propósito não dependia de sua família, mas da missão que Deus tinha para ele. Quantos hoje se aferram à ideia de que só estarão bem se estiverem perto de seus filhos, quando na realidade Deus poderia estar chamando-os para algo diferente? Quer saber mais? Deixe um like, inscreva-se e comente Amém. Não saia antes do final. Há uma surpresa especial para você. O pastor Paulo contou-me sobre uma senhora de 80 anos em sua congregação que decidiu iniciar um ministério de visitas a asilos. Seus filhos insistiam para que ela se mudasse para perto deles, mas ela sentia o chamado de Deus para servir onde estava. Meus filhos querem que eu vá morar perto deles porque se preocupam comigo. Ela disse, mas Deus me deu um propósito aqui. Sou a única que pode alcançar algumas dessas almas solitárias. Sua obediência ao chamado de Deus, em vez de ceder à pressão familiar, resultou em dezenas de idosos encontrando conforto espiritual nos últimos anos de suas vidas. Há testemunhos de pessoas que decidiram viver longe de seus filhos e encontraram uma vida cheia de propósito. Algumas se dedicaram a servir em sua igreja, outras encontraram novas amizades que se tornaram família espiritual. Outras se concentraram em projetos pessoais que haviam adiado por anos. Em contraste, há quem decidiu mudar-se para perto de seus filhos apenas para se encontrar em um ambiente onde se sentem deslocados, sem espaço próprio, dependendo das decisões de outros. Deus nos chama a uma vida de plenitude, não de resignação. Na parábola do filho pródigo, encontramos uma lição valiosa, não apenas para os filhos, mas também para os pais. Lucas 15, versículo 13, nos diz que o filho mais novo tomou tudo o que tinha e partiu para uma província distante. Seu pai não o impediu, não tentou retê-lo, não tentou controlá-lo. Ele compreendeu que seu filho tinha seu próprio caminho a percorrer. Se o pai tivesse insistido em mantê-lo por perto, talvez tivesse evitado sua partida, mas também teria impedido seu crescimento. Às vezes, o melhor amor que podemos dar aos nossos filhos é permitir que vivam seu próprio processo, em vez de prendê-los com a expectativa de que devem estar sempre perto de nós. Da mesma forma, os filhos precisam entender que os pais também têm direito a seu próprio caminho na velhice. Não é justo esperar que os pais abdiquem de seus sonhos, propósitos e independência apenas para satisfazer a necessidade de controle dos filhos ou aliviar seu sentimento de culpa por não poderem estar presentes o tempo todo. Deus é um Deus de planos, de chamados, de propósitos. Ele não nos projetou para ficarmos estagnados em uma etapa da vida, mas para continuarmos avançando até o último dia. Em Filipenses 1, versículo 6, Paulo nos assegura: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Se ele continua sua obra em nós até o fim, por que temer a distância, a independência, o fato de viver de maneira autônoma? A verdadeira segurança não está na proximidade de nossos filhos, mas na fidelidade de Deus. Quando pensamos na velhice, devemos vê-la não como uma etapa de dependência, mas como uma oportunidade para continuar crescendo, para continuar confiando em Deus, para continuar vivendo com propósito. Não permita que o medo de estar sozinho o leve a tomar decisões que, em vez de abençoá-lo, acabem roubando sua paz. Não deposite sua confiança na presença de seus filhos, mas na presença de Deus. É Ele quem guia seus passos, quem sustenta sua vida e quem lhe mostrará o melhor caminho a seguir. O profeta Jeremias declarou em Jeremias 29, versículo 11: pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal,
para vos dar um futuro e uma esperança. Este versículo não tem prazo de validade. Antes de tudo, curta este vídeo, inscreva-se e comente "Quero aprender". Fique ligado até o fim para uma revelação que vai te impactar. Deus continua tendo planos para você, independentemente da sua idade. A dependência emocional em relação aos filhos pode se tornar uma prisão invisível. Quando esperamos que eles preencham o nosso vazio existencial, estamos colocando sobre seus ombros um peso que não foram chamados a carregar. Eles têm suas próprias lutas, seus próprios desafios, suas próprias famílias para cuidar. O amor verdadeiro liberta, não aprisiona. Uma das frases mais poderosas que Jesus disse encontra-se em João 8, versículo 32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Qual é a verdade sobre a velhice? Que não é o fim, mas um novo começo. Que não é um tempo de dependência, mas de sabedoria e contribuição. Que não é um período para se tornar um fardo, mas para ser uma bênção. Desde o princípio dos tempos, Deus estabeleceu uma ordem para a família e a vida de cada ser humano. Cada um tem seu propósito. E quando tentamos nos agarrar a algo que já cumpriu seu ciclo, podemos estar resistindo à sua vontade. Muitos pais acreditam que a velhice deve ser vivida em função de seus filhos, permanecendo próximos a eles, compartilhando seu dia a dia, fazendo parte ativa de suas vidas, como fizeram no passado. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que cada geração tem seu próprio caminho, seu próprio chamado e sua própria missão. Gênesis 2, versículo 24, deixa isso claro. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Este versículo não fala apenas do matrimônio, mas do princípio da separação que Deus estabeleceu. Os filhos não foram criados para permanecerem presos aos pais, mas para formar sua própria história. Quando os pais tentam se manter demasiadamente próximos, pode surgir uma dependência emocional que interfere neste processo. A criação dos filhos é uma etapa temporária, uma incumbência sagrada que Deus dá aos pais, mas não é uma relação de propriedade. Os filhos crescem, tornam-se adultos e devem tomar suas próprias decisões sem se sentirem vigiados ou condicionados. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 13, versículo 5, que o amor não procura seus interesses. Quando o amor se transforma em uma necessidade constante de proximidade, deixa de ser amor e se transforma em um laço que limita tanto pais quanto filhos. O propósito de Deus para cada pessoa não se baseia na permanência física da família, mas na construção de relacionamentos saudáveis que não estejam atados à proximidade geográfica. A Bíblia nos mostra como Deus chama cada pessoa a percorrer seu próprio caminho. Moisés, criado no palácio do Egito, teve que se separar de sua família adotiva para encontrar seu verdadeiro propósito. José, vendido por seus irmãos, foi levado a uma terra distante para que se cumprisse o plano divino em sua vida. Em ambos os casos, a distância não foi um castigo, nem um abandono, mas o meio através do qual Deus os levou ao seu destino. No caso de Moisés, sua separação do Egito não significou que deixou de amar seu povo, mas que era necessário para que se tornasse o líder que os libertaria. Da mesma forma, José entendeu que seu afastamento não foi em vão quando pôde dizer a seus irmãos, em Gênesis 50, versículo 20: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem. Deus permite que os caminhos de pais e filhos se separem, porque sua vontade não está baseada no conforto humano, mas no crescimento espiritual de cada pessoa. Aferrar-se à proximidade dos filhos pode levar a evitar a transição natural que Deus projetou. Quando os pais insistem em viver
perto dos filhos, sem uma verdadeira razão, além do medo da solidão, podem se tornar uma presença que limita a independência daqueles a quem dizem amar. Isso não significa que os laços familiares devam ser rompidos, mas que devem se transformar em algo maduro e equilibrado. A Escritura nos ensina que o amor não busca seu próprio interesse, mas o bem-estar do outro. Amar os filhos é permitir que vivam sua vida sem sentir o peso de expectativas que não lhes correspondem. Lembro-me de um casal idoso em nossa congregação. Após anos de oração, decidiram permanecer em sua pequena cidade, mesmo quando ambos os filhos se mudaram para o exterior. Sentimos que Deus nos chamou para sermos luz aqui, explicou o marido. Nossos filhos têm suas próprias missões e nós temos a nossa. Eles iniciaram um ministério de aconselhamento para casais jovens e se tornaram mentores espirituais para dezenas de famílias. Seu impacto na comunidade tem sido profundo, algo que nunca teria acontecido se tivessem seguido o caminho mais óbvio de se mudar para perto dos filhos. Meus amados, o apego excessivo pode gerar conflitos dentro da mesma família. Quando os filhos formam seus próprios lares, estabelecem novas dinâmicas, novas prioridades, novos compromissos. Um pai ou uma mãe que busca estar constantemente presente na vida de seus filhos corre o risco de interferir neste processo sem perceber que Deus lhes deu uma nova responsabilidade. Jesus mesmo, ao iniciar seu ministério, deixou claro que sua missão estava acima de qualquer relação terrena. Quando Maria e seus irmãos o procuravam, Jesus respondeu em Mateus 12, versículos 48 a 50. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos, pois qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Com isso, Jesus não menosprezou sua relação com sua família, mas ensinou que a verdadeira conexão entre as pessoas não se baseia na proximidade física nem nos laços de sangue, mas no propósito divino. A prioridade de cada crente deve ser seguir a vontade de Deus, não se aferrar a estruturas familiares que podem se tornar um fardo. Se até mesmo Jesus estabeleceu que seu chamado estava acima da relação com sua mãe e seus irmãos, por que muitos insistem que sua felicidade depende de estar perto dos filhos? O problema não está em querer estar próximo, mas em acreditar que isso é indispensável para a paz e a estabilidade na velhice. Há quem tome decisões baseadas na nostalgia, no medo do futuro, na ideia de que estarão mais protegidos se permanecerem fisicamente perto de seus filhos. Mas Deus não nos chama a viver no temor, mas na fé. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje quero falar diretamente ao seu coração sobre uma verdade que pode transformar completamente sua perspectiva sobre a velhice. É uma mensagem de esperança, de propósito e de renovação espiritual para aqueles que estão na terceira idade ou se aproximando dela. Em 2 Timóteo 1, versículo 7, a palavra de Deus nos diz: Porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Este versículo não tem limite de idade. Não importa se você tem 20, 50 ou 80 anos, o Espírito de Deus em você continua sendo de poder, de amor e de equilíbrio. Vivemos em uma sociedade que frequentemente vê a velhice como um tempo de declínio, de afastamento, de espera passiva. A cultura nos diz que, ao envelhecer, devemos nos recolher, diminuir nossas expectativas e depender cada vez mais de nossos filhos. Mas essa visão não corresponde ao plano que Deus tem para seus filhos em qualquer idade. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que foram poderosamente usados por Deus em idade avançada. Pense em Moisés, que aos 80 anos
foi chamado para liderar um povo inteiro para fora da escravidão. Imagine o que deve ter passado pela mente dele quando, depois de décadas cuidando de ovelhas no deserto, Deus apareceu em uma sarça ardente e disse: "Agora é a hora. Vou usá-lo para realizar meu propósito." Moisés tentou argumentar com Deus: "Quem sou eu para ir ao Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?" Êxodo 3, versículo 11. Ele apresentou todas as desculpas possíveis: sua idade, sua falta de eloquência, sua inadequação. Mas Deus não aceitou nenhuma dessas justificativas, porque ele não via a idade de Moisés como um impedimento, mas como uma preparação para a missão mais importante de sua vida. E o que dizer de Caleb? Em Josué 14, versículos 10 e 11, encontramos este testemunho extraordinário. "Como vês, o Senhor me conservou em vida, como prometeu durante estes 45 anos, desde que o Senhor disse isto a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, e agora tenho 85 anos. Estou ainda tão forte como no dia em que Moisés me enviou. A minha força agora, tanto para a guerra como para as demais atividades, é como era naquele tempo." Aos 85 anos, Caleb não estava pensando em aposentadoria ou em como ficar perto dos filhos para ser cuidado. Ele estava reivindicando montanhas, estava disposto a enfrentar gigantes, estava pronto para conquistar novas terras. Que testemunho poderoso de uma vida vivida na expectativa contínua das promessas de Deus, independentemente da idade. Lembro-me de um senhor chamado Antônio, em uma pequena igreja do interior de Minas Gerais. Quando completou 75 anos, seus filhos insistiram para que ele vendesse sua pequena propriedade rural e se mudasse para a cidade, onde poderia estar mais próximo deles e receber cuidados médicos. Antônio orou sobre essa decisão e sentiu que Deus tinha outros planos. "Meus filhos", ele disse, "aprecio muito sua preocupação, mas Deus ainda não terminou comigo aqui." Ele permaneceu em sua propriedade e transformou-a em um centro de retiro para jovens da igreja. Nos finais de semana, dezenas de adolescentes iam até lá para estudar a Bíblia, aprender sobre agricultura sustentável e experimentar o amor de um avô espiritual que tinha sabedoria para compartilhar. Quando Antônio faleceu, aos 92 anos, mais de 200 jovens compareceram ao seu funeral, muitos dos quais haviam encontrado Cristo através de seu ministério tardio. A idade avançada não é um tempo para se recolher, mas para florescer em novas dimensões. O Salmo 92, versículos 12 a 15, nos traz esta promessa maravilhosa: "O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes, para proclamarem que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça." Observe o que diz este salmo: "Na velhice, ainda darão frutos." Não diz que darão frutos apesar da velhice, mas na velhice, como se este fosse justamente o tempo designado por Deus para uma frutificação especial, uma temporada única de produtividade espiritual. O problema é que muitos de nós chegamos à terceira idade com uma mentalidade de conclusão, como se tudo o que tínhamos para fazer já tivesse sido feito, como se nosso papel agora fosse apenas aguardar passivamente o chamado final para a glória. Mas Deus sempre opera na lógica contrária ao pensamento natural humano. Quando Sara riu, ao ouvir que teria um filho em sua velhice, Deus respondeu com uma pergunta que ecoa através dos séculos: "Acaso existe alguma coisa impossível para o Senhor?" Gênesis 18, versículo 14. Essa mesma pergunta é feita a você hoje. Há algo impossível para Deus fazer através de você, mesmo na idade avançada? A história de Ana
também nos ensina uma lição poderosa. Em Lucas 2, versículos 36 a 38, lemos sobre uma profetisa de 84 anos, que nunca deixava o templo, mas adorava noite e dia, jejuando e orando. Quando o menino Jesus foi apresentado no templo, foi essa senhora idosa que o reconheceu como o Messias prometido e falava do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Imagine só, uma das primeiras evangelistas a proclamar Cristo foi uma mulher de 84 anos. O chamado de Deus sobre sua vida não tem prazo de validade. Sua missão não termina quando seus filhos saem de casa ou quando você recebe sua aposentadoria. Na verdade, para muitos, é exatamente nesse momento que o chamado divino se intensifica, porque agora você tem um recurso precioso que talvez não tivesse antes: tempo. Paulo escreveu em Efésios 2, versículo 10. Pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Note que este versículo não diz fomos criação de Deus no passado, mas somos no presente contínuo. E as boas obras que Deus preparou não são apenas para a juventude ou a meia-idade, mas para toda a jornada da vida. É claro que a terceira idade traz desafios físicos reais. O corpo não responde como antes. Surgem limitações, dores e enfermidades. O rei Davi reconheceu essa realidade quando escreveu no Salmo 71, versículo 9. Não me rejeites na minha velhice. Quando as minhas forças se acabarem, não me desampares. Mas, no mesmo salmo, alguns versículos depois, ele declara com confiança: mesmo na velhice e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu anuncie o teu poder a esta geração e a tua força a todos os que hão de vir. Salmo 71, versículo 18. Davi não vê a velhice como um impedimento à sua missão, mas como uma plataforma para proclamar o poder de Deus a uma nova geração. Conheci uma senhora chamada Dona Zumira, que aos 78 anos descobriu-se com um diagnóstico de artrite reumatoide avançada. As dores eram intensas e os médicos sugeriram que ela deveria se mudar para perto da filha para receber cuidados constantes. Em oração, ela sentiu Deus perguntando: o que você ainda pode fazer com as partes do seu corpo que ainda funcionam bem? Ela refletiu e percebeu que, apesar das mãos doloridas, ainda podia falar, sem problemas. Começou, então, um ministério de telefonemas diários para pessoas doentes e solitárias da igreja. Todos os dias, ela fazia pelo menos 10 ligações, orando com cada pessoa, compartilhando versículos bíblicos, oferecendo palavras de encorajamento. Em 5 anos, ela havia ministrado a mais de 400 pessoas diferentes por telefone. Seus limites físicos não definiram sua utilidade no reino de Deus. A confiança em Deus é a verdadeira fonte de segurança na velhice. Não são os filhos por perto. Não é a estrutura física da casa. Não é o valor da aposentadoria. É a certeza inabalável de que o mesmo Deus que nos conduziu até aqui continuará fiel até o fim. Em Isaías 46, versículo 4, temos uma das promessas mais reconfortantes para a terceira idade. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo. E ainda quando tiverdes cabelos brancos, eu vos carregarei. Já o tenho feito e continuarei a carregar-vos, a sustentar-vos e a livrar-vos. Observe a repetição enfática. Eu vos carregarei. Eu vos carregarei. Eu vos sustentarei. Eu vos livrarei. É como se Deus quisesse eliminar qualquer dúvida sobre sua capacidade e vontade de cuidar de nós em todas as fases da vida. Não há nenhuma indicação de que esse cuidado deva ser transferido aos filhos ou que nossa segurança agora
deva depender da proximidade física com a família. A independência espiritual é um conceito importante que precisamos compreender. Não significa isolamento ou orgulho, mas maturidade na fé, que nos permite depender primeiramente de Deus e não das pessoas. Jesus ensinou em João 15, versículo 5: Eu sou a videira, vós sois os ramos. Se permanecerdes em mim e eu em vós, vós dareis muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Note que a conexão fundamental para produzir frutos não é com os filhos, com os amigos ou com a comunidade. Embora todos esses relacionamentos sejam importantes, a conexão vital é com Cristo, a videira. É essa ligação que garante nossa vitalidade espiritual, independentemente da idade ou das circunstâncias físicas. O pastor Jacinto, de Recife, compartilhou comigo a história inspiradora de seu Joaquim, um viúvo de 83 anos da sua congregação. Quando seu único filho se mudou para o Canadá, devido a uma oportunidade de trabalho, muitos esperavam que seu Joaquim o acompanhasse. Em vez disso, ele disse: Meu filho tem seu caminho a seguir, e eu tenho o meu. Deus ainda não terminou comigo aqui no Recife. Ele permaneceu ativo em seu ministério de visitação hospitalar, algo que fazia há décadas. Com o tempo, tornou-se uma presença tão conhecida no hospital local que até os médicos o procuravam quando tinham pacientes particularmente difíceis ou terminais que precisavam de conforto espiritual. Tenho a eternidade para passar com meu filho, ele dizia, mas só tenho este momento para servir a estes pacientes. Os relacionamentos familiares inevitavelmente se transformam ao longo do tempo. Isso não é uma tragédia, mas parte do plano divino. Em Gênesis 2, versículo 24, Deus estabeleceu o princípio. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse deixar é parte do ciclo natural da vida. Não é um abandono ou rejeição. Quando os filhos formam suas próprias famílias, estabelecem novos núcleos, novas prioridades, novas dinâmicas. Os pais que entendem isso não se sentem ameaçados por essas mudanças, mas as celebram como parte do desenvolvimento saudável de seus filhos. Jesus mesmo exemplificou essa transição quando na cruz confiou sua mãe aos cuidados de João, dizendo: Mulher, eis aí o teu filho, e a João: Eis aí tua mãe. João 19, versículos 26 e 27. Ele reconheceu que novas estruturas familiares precisariam se formar, mesmo enquanto os laços de amor permaneciam intactos. É interessante notar como Paulo aborda as responsabilidades familiares em 1 Timóteo 5, versículos 3 e 4. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Mas, se alguma viúva tiver filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria família e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Observe que Paulo não diz que os filhos devem trazer os pais para morarem com eles ou se mudarem para perto deles. Ele fala em honrar e recompensar, o que pode assumir muitas formas diferentes dependendo das circunstâncias específicas. O princípio é o cuidado, não necessariamente a proximidade física. Muitos de vocês podem estar se perguntando: mas não há situações em que realmente é melhor estar perto dos filhos na velhice? Certamente há. Não estou dizendo que é errado morar perto de seus filhos. O problema surge quando essa decisão é motivada pelo medo, pela insegurança ou pela falta de confiança no cuidado de Deus, em vez de ser guiada pela sabedoria e pelo propósito divino. Alguns enfrentam condições de saúde que realmente exigem assistência regular. Outros podem sentir que Deus os está chamando para um ministério específico de apoio aos filhos e netos. Cada situação é única.
E é por isso que precisamos buscar a direção de Deus em oração. Não seguir simplesmente o que a sociedade espera ou o que o medo nos impulsiona a fazer. A questão fundamental é: você está seguindo a Deus ou seguindo o medo? Está buscando o conforto ou buscando o chamado? Está focado em ser servido ou em servir? Em Filipenses 3, versículos 13 e 14, Paulo compartilha uma perspectiva poderosa que se aplica a todas as fases da vida. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mesmo em idade avançada, Paulo mantinha essa mentalidade de avançar, de prosseguir para o alvo. Ele não estava olhando para trás com nostalgia ou arrependimento, nem se acomodando no presente. Ele continuava focado no futuro, no chamado divino que ainda o atraía para a frente. Esta é a mentalidade que todos nós devemos cultivar, independentemente da idade. Há um chamado divino que continua nos atraindo, um propósito que ainda não foi totalmente cumprido, uma obra que Deus começou em nós e que Ele é fiel para completar. Filipenses 1, versículo 6. Uma das maiores armadilhas espirituais da terceira idade é a tentação de viver no passado. É fácil cair na nostalgia, relembrando constantemente os bons tempos, quando os filhos eram pequenos, quando tínhamos mais saúde, mais energia, mais responsabilidades. Mas Deus sempre nos chama para viver no presente, com os olhos fixos no futuro. Isaías 43, versículos 18 e 19, traz essa exortação com clareza. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não o percebeis? Pois farei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está sempre fazendo algo novo. Mesmo na terceira idade, Ele tem novos caminhos para abrir, novos rios para fazer fluir, novas manifestações de sua glória para revelar através de sua vida. O pastor Roberto, do Amazonas, contou-me sobre Dona Francisca, uma viúva de 76 anos, cuja história me comoveu profundamente. Após a morte do marido, seus 3 filhos insistiram para que ela se mudasse para São Paulo, onde todos eles moravam. Mas Dona Francisca sentiu que Deus tinha outros planos. Ela morava em uma pequena comunidade ribeirinha, onde não havia igreja. Por anos, ela e o marido haviam orado para que Deus enviasse um pastor para aquele lugar. Após a morte dele, ela sentiu que era chamada a continuar aquela visão. Não podendo se tornar pastora devido às convicções de sua denominação, ela transformou sua casa em um ponto de oração e estudo bíblico. Começou convidando as crianças para ouvir histórias bíblicas. Logo, as mães começaram a vir também. Em 5 anos, havia mais de 30 pessoas reunindo-se regularmente em sua casa. Eventualmente, sua pequena congregação cresceu tanto que atraiu a atenção de sua denominação, que finalmente enviou um pastor para estabelecer uma igreja formal na comunidade. Quando perguntada por que não foi morar com os filhos, ela respondeu: "Quando Deus me mostrou o que eu poderia fazer aqui, entendi que minhas raízes não estavam na minha família, mas na missão que Ele me deu. Meus filhos têm suas vidas em São Paulo, e eu tenho minha missão aqui. Nos visitamos algumas vezes por ano, e isso é suficiente. O que não seria suficiente seria abandonar estas almas que Deus colocou sob meus cuidados." Essa história ilustra perfeitamente o princípio que venho compartilhando. A terceira idade não é um tempo para se recolher, mas para florescer de novas maneiras no propósito de Deus. Devemos lembrar também que a missão não é o único propósito da velhice. Há uma dimensão contemplativa
que frequentemente só se desenvolve plenamente nesta fase da vida. É um tempo para aprofundar a intimidade com Deus, para meditar mais profundamente em Sua palavra, para crescer em sabedoria que pode ser compartilhada com as gerações mais jovens. O salmista expressa esse desejo em Salmo 71, versículos 17 e 18. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade, e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora, quando estou velho e de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que eu anuncie o teu poder a esta geração e a tua força a todos os vindouros. Note a progressão. Primeiro, aprender de Deus na juventude. Depois, proclamar suas maravilhas ao longo da vida. E, finalmente, na velhice, anunciar seu poder às novas gerações. Há um ministério específico que só os idosos podem desempenhar eficazmente. O ministério do testemunho de longo prazo, da experiência acumulada, da sabedoria testada pelo tempo. O apóstolo João, escrevendo em idade avançada, diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isso vos anunciamos. 1 João 1, versículo 1. Há uma autoridade espiritual que vem de ter visto, ouvido e experimentado a fidelidade de Deus ao longo de décadas. Essa é uma dimensão única do ministério, reservada para aqueles que alcançaram a terceira idade. Em Provérbios 16, versículo 31, lemos: cabelos brancos são uma coroa de glória e se obtém mediante uma vida justa. A velhice não é uma vergonha a ser escondida ou um fardo a ser suportado, é uma coroa de glória, é o reconhecimento visível de uma vida de experiência, sabedoria e fidelidade. No entanto, essa coroa vem com uma responsabilidade: viver de maneira justa, demonstrando o caráter de Cristo, sendo um exemplo para as gerações mais jovens. Em Tito 2, versículos 2 e 3, Paulo instrui: quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu comportamento, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. Observe que Paulo não fala dos idosos como aqueles que precisam principalmente ser cuidados, mas como aqueles que têm uma missão vital: ser exemplos de caráter e mestres do bem. Esta é a visão bíblica da terceira idade. Não um tempo para ser servido, mas para servir de novas e profundas maneiras. A transformação dos relacionamentos familiares não significa o enfraquecimento do amor ou da conexão. Pelo contrário, quando pais e filhos compreendem o propósito de Deus para cada fase da vida, os relacionamentos podem evoluir para formas ainda mais ricas e maduras de amor. Quando os pais idosos encontram seu propósito independente da proximidade dos filhos, liberam esses filhos para cumprirem seus próprios chamados sem o peso da culpa. E quando os filhos veem seus pais vivendo vidas plenas e com propósito na terceira idade, são inspirados a seguir seu exemplo de fé ativa e confiança em Deus. Meus amados irmãos e irmãs em Cristo, hoje quero falar diretamente ao seu coração sobre como encontrar equilíbrio e plenitude na terceira idade, especialmente quando enfrentamos decisões sobre nosso relacionamento com os filhos. O Senhor tem um plano perfeito para cada estação da nossa vida e a velhice não é uma exceção. É uma fase especialmente preparada por Ele para manifestar sua glória de maneiras únicas. O ressentimento é uma carga silenciosa que pode crescer com o tempo quando nossas expectativas não se cumprem. A decisão de viver perto dos filhos na velhice, quando motivada pelo medo, carência ou pela crença de que isso garantirá companhia e estabilidade, pode trazer consigo decepção
e conflitos inesperados. Em Hebreus 12, versículo 15, a palavra nos adverte: cuidando de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Esta raiz de amargura muitas vezes começa com expectativas não atendidas. Esperamos que nossos filhos nos deem atenção diária, que nos incluam em todas as decisões familiares, que nos façam sentir tão centrais em suas vidas adultas quanto eles foram nas nossas quando crianças. Conheci uma senhora chamada Dona Teresa, que vendeu sua casa para comprar um apartamento no mesmo prédio onde morava sua filha. Ela imaginava jantares familiares frequentes, participação ativa na criação dos netos, chamados diários para pequenas ajudas. A realidade foi bem diferente. A filha, sobrecarregada com trabalho e sua própria família, mal tinha tempo para visitas rápidas. Os netos adolescentes estavam ocupados com suas próprias atividades. O que Teresa imaginou como uma etapa de união e harmonia se transformou em fonte de mágoa quando suas expectativas não foram correspondidas. Eu me sinto traída, ela me confessou entre lágrimas. Sacrifiquei tudo para estar perto deles e agora me sinto mais sozinha do que antes, porque a rejeição dói mais quando estamos tão próximos. O verdadeiro amor, como nos ensina 1 Coríntios 13, versículo 5, não se ressente do mal, não mantém um registro de queixas. Quando a proximidade com os filhos se torna fonte de insatisfação, porque nossas expectativas não se cumprem, o perigo do ressentimento se torna real. A convivência prolongada pode gerar mal-entendidos, diferenças de opinião e a sensação de que o relacionamento já não é o mesmo que antes. A Bíblia nos ensina que o amor é paciente e compreensivo, mas também que cada pessoa deve aprender a soltar e confiar no propósito que Deus tem para a sua vida, sem se apegar ao que acredita necessitar para se sentir amada. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, somos exortados: não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A dependência emocional pode se tornar um obstáculo quando esperamos que os filhos sejam nossa fonte de felicidade e segurança. Deus nunca projetou a família para que uma geração vivesse com o peso de sustentar emocionalmente a outra. Quando o coração não está ancorado em Deus, mas na atenção das pessoas, qualquer omissão ou descuido pode ser sentido como abandono, mesmo quando não há má intenção. Jesus ensinou a seus discípulos que a paz não depende de circunstâncias externas, mas do relacionamento com Deus. Em João 14, versículo 27, ele disse: deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Estas palavras revelam que a verdadeira tranquilidade não vem de quem está perto ou de como somos tratados, mas da confiança em que Deus supre cada necessidade. Quando esperamos que os filhos preencham um vazio emocional, colocamos sobre eles um fardo que não lhes pertence e que, inevitavelmente, gerará frustração para ambas as partes. O amor verdadeiro não pode ser construído sobre exigências, mas na liberdade de dar sem esperar retribuição. O pastor Miguel compartilhou comigo uma história marcante. Um senhor de 83 anos em sua congregação, viúvo há 5 anos, mudou-se para a casa do filho após sofrer uma queda. No início, a família o recebeu com alegria, mas com o passar do tempo, o idoso começou a se sentir um intruso. Sua nora parecia sempre irritada com sua presença e os netos o evitavam. O pior
era que seu filho parecia dividido entre a lealdade a ele e a esposa. Durante um aconselhamento pastoral, o Senhor confessou: "Nunca me senti tão humilhado em toda a minha vida. Sinto que estou roubando a paz da família do meu filho, mas não sei para onde ir." O pastor Miguel o ajudou a encontrar uma pequena casa de repouso cristã, onde ele rapidamente descobriu um novo propósito. Começou a liderar estudos bíblicos para os outros residentes e se tornou um mentor espiritual para muitos. O que parecia uma rejeição dolorosa foi, na verdade, a mão de Deus me guiando para um ministério que eu nunca teria descoberto se tivesse permanecido na casa do meu filho. Ele testemunhou, meses depois, com os olhos brilhando de alegria. A convivência diária pode trazer à tona diferenças que antes não eram notadas. Os filhos cresceram, formaram suas próprias famílias, têm seus próprios hábitos e prioridades. Quando os pais decidem viver próximos com a ideia de manter a unidade familiar, muitas vezes descobrem que essa proximidade não garante harmonia. Podem surgir conflitos por diferenças na maneira de enxergar a vida, na forma de administrar o tempo e as responsabilidades, ou simplesmente porque os filhos, embora amem seus pais, não conseguem dedicar-lhes o tempo que eles esperavam. Estas situações podem levar os pais a se sentirem deslocados ou ignorados, alimentando sentimentos de dor e desilusão que podem se tornar difíceis de administrar. Deus chama cada pessoa a encontrar seu propósito e satisfação nele, não nas relações humanas. Em Isaías 26, versículo 3, nos é dito: "Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti." Isto significa que a estabilidade emocional e a plenitude notas sobre o trabalho realizado. Ouvir a mensagem, porque morar perto dos filhos na velhice pode ser o maior erro da sua vida, foi como abrir uma janela para uma nova perspectiva sobre a terceira idade, uma fase que muitos de nós, brasileiros, enxergamos com medo, incerteza ou até nostalgia. A mensagem, inspirada pela sabedoria bíblica e pela força de exemplos como Abraão, Moisés e Calebe, tocou profundamente meu coração, especialmente por sua abordagem espiritual e prática que ressoa com a nossa cultura de valorizar a fé e a família, mas também nos desafia a repensar como vivemos essas conexões. No Brasil, onde a família é o pilar central da vida, a ideia de que depender emocionalmente ou fisicamente dos filhos pode ser uma armadilha é, ao mesmo tempo, surpreendente e libertadora. A mensagem não nega o amor pelos filhos, mas nos convida a buscar a verdadeira segurança em Deus, algo que nossa sociedade, tão marcada pela espiritualidade, pode abraçar com entusiasmo. O que mais me impactou foi a clareza com que a palavra de Deus foi usada para mostrar que a velhice não é o fim, mas uma nova temporada de propósito. Em Isaías 46, versículo 4, Deus promete: "Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda, quando tiverdes cabelos brancos, eu vos carregarei." Essa promessa trouxe um conforto imenso, porque no Brasil, muitas vezes, associamos a velhice a uma fase de declínio, onde nos tornamos dependentes. A história de Dona Maria, que se mudou para perto dos filhos buscando amor e cuidados, mas encontrou solidão, reflete uma realidade comum em nossas comunidades. Quantos idosos no Brasil não enfrentam essa mesma desilusão, esperando que a proximidade física traga a felicidade que só Deus pode oferecer? Por outro lado, exemplos como o de seu Pedro, que permaneceu em sua cidade natal e encontrou propósito ministrando na igreja, ou Dona Francisca, que transformou sua casa em um ponto de evangelização, mostram que a velhice pode ser uma fase de frutificação espiritual, algo que ressoa com a nossa cultura
de valorizar o serviço comunitário e a fé. A mensagem me fez refletir sobre como, no Brasil, muitas vezes, colocamos expectativas irreais nos nossos filhos. Crescemos em uma sociedade onde os laços familiares são celebrados, mas, como a Bíblia nos ensina em João 14, versículo 27, a verdadeira paz não vem de circunstâncias externas, mas de Deus. A dependência emocional dos filhos pode criar tensões, como vimos na história de Dona Teresa, que se sentiu traída por não receber a atenção que esperava. Isso me fez perceber que o amor verdadeiro, como descrito em 1 Coríntios 13, versículo 5, não procura seus próprios interesses. Como brasileiros, somos apaixonados e calorosos, mas precisamos aprender a soltar, a permitir que nossos filhos sigam seus caminhos, enquanto nós, como pais, buscamos nosso propósito em Deus. A história de seu Joaquim, que encontrou um novo chamado em um hospital em Recife, me inspirou a ver que, mesmo com limitações físicas, podemos ser úteis no reino de Deus. Algo que nossa cultura valoriza profundamente, o impacto comunitário. A lição mais poderosa que tirei dessa mensagem é que a velhice é uma oportunidade para florescer, não para se recolher. O Salmo 92, versículo 14, promete que, na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e verdejantes. No Brasil, onde muitas vezes vemos os idosos como figuras de sabedoria, mas também de fragilidade, essa visão bíblica é revolucionária. Aprendi que para viver uma velhice plena, preciso investir na minha independência espiritual, confiando em Deus como minha fonte de segurança. Isso significa planejar com prudência, como a formiga de Provérbios 6, versículos 6 a 8, e buscar ativamente o chamado que Deus tem para mim, seja através de um ministério, como Dona Zumira, com seus telefonemas de encorajamento, ou de um projeto pessoal, como Antônio com seu retiro para jovens. No contexto brasileiro, onde a comunidade e a fé são tão entrelaçadas, isso pode significar liderar estudos bíblicos, ajudar na igreja local ou até ensinar algo que dominamos, como Dona Conceição fez com a alfabetização de adultos. Aplicando isso à minha vida, decidi que, em vez de esperar que meus filhos ou netos preencham o meu vazio emocional, vou buscar a direção de Deus em oração para descobrir como Ele quer me usar. No Brasil, onde a família muitas vezes é vista como a solução para tudo, essa escolha exige coragem, mas também liberdade. Pretendo me envolver mais na minha comunidade, talvez começando um pequeno grupo de oração ou compartilhando minhas experiências com os mais jovens, como o Salmo 71, versículo 18, sugere: não me desampares, ó Deus, até que eu anuncie o teu poder a esta geração. Além disso, quero planejar minha vida financeira com sabedoria, para não depender dos meus filhos, mas viver com dignidade como a Bíblia nos ensina. Isso não significa abandonar a família, mas amar de forma madura, permitindo que cada um siga seu próprio chamado. Essa mensagem também me alertou sobre o perigo do ressentimento, como descrito em Hebreus 12, versículo 15. No Brasil, onde somos tão apegados às relações familiares, é fácil cair na armadilha de esperar demais dos filhos e acabar magoado. Aprendi que o perdão e a gratidão são chaves para evitar essa raiz de amargura. Vou praticar a gratidão diariamente, agradecendo a Deus por cada momento e perdoar qualquer expectativa não atendida, confiando que Ele supre todas as minhas necessidades, como prometido em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Essa abordagem me permitirá viver com alegria e propósito, inspirando meus filhos e netos a também confiarem em Deus. Meus amados irmãos e irmãs, a velhice é uma oportunidade para brilhar no propósito de Deus, não para depender dos outros.
Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir essa verdade e se inscreva no canal para mais conteúdos que transformam vidas. Nos comentários, escreva "Deus é fiel" ou compartilhe como você planeja viver sua velhice com propósito. Fique até o final, porque há uma surpresa especial que vai inspirar sua fé. Que Deus os abençoe abundantemente.